Oi gente, tudo bem? A gente vem aqui para mais uma aula de História do Brasil, tá? Hoje o nosso conteúdo vai ser a vinda da família real para o Brasil. Um título que eu dei para essa aula vai ser O Tortuoso Caminho da Independência. Pode parecer um pouco estranho a gente estar falando da aula de vinda da família real e eu já estar falando de independência, mas gente, são coisas extremamente conectadas e que a gente precisa entender, até porque é uma das perguntas que vai cair mais recorrentemente, assim, mais vezes, em provas, seja da FUVEST, seja da Unicamp, tá? A gente vai tratar sobre esses pontos mais importantes da matéria durante a aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, como vocês sabem, podem comentar que eu vou responder ali as dúvidas de vocês. Gente, quando a gente está falando dessa aula, basicamente, a gente está falando de um evento que está acontecendo ali, vai ter, vamos dizer, consequências internacionais disso, que é a vinda da família real para o Brasil. Mas por que a família real portuguesa está vindo para sua colônia? Gente, é importante a gente lembrar que, lembra, final, início do século XIX, final do século XVIII, o que está acontecendo na Europa? Uma das, vamos dizer, mais importantes revoluções que vão se dar no continente europeu durante praticamente toda a sua história, que é a Revolução Francesa, ok? Depois da Revolução Francesa, eu não sei se vocês já tiveram essa matéria em História Geral, vou conversar com o professor Edu para me informar melhor sobre. Depois da Revolução Francesa, o que vai acontecer é a ascensão do Napoleão Bonaparte no governo francês. E como Napoleão entra nessa história? Gente, o que vai acontecer é, a família real ele vai tentar manter que a gente chama de política de neutralidade. O que seria isso? Basicamente, lembra muito o que é o nome. A diplomacia portuguesa vai ser pautada pela, vamos dizer, aliança ora com a França, ora com a Inglaterra. As duas potências europeias que estão em ascensão. A Inglaterra no contexto da Revolução Gloriosa, que já foi feita há séculos, e posteriormente da Revolução Industrial, que vai trazer, vamos dizer, uma ascensão econômica gigantesca para essa nação. E, em seguida, a Revolução Francesa, que vai trazer, vamos dizer, uma quase reforma completa no regime político francês, mas que, ao final da Revolução, a gente vai ver uma ascensão de um general conhecido como Napoleão Bonaparte. Tem pessoas que vão falar que a Revolução Francesa não acaba com a ascensão do Napoleão, que ela é uma continuidade, tá? Vocês não precisam ficar entrando muito nessas discussões, até porque no vestibular não cai esse tipo de pergunta, tá bom? O que é interessante para a gente saber? Vai ter um conflito entre essas ambas potências, França e Inglaterra. Dentre elas estão as nações europeias que, em alguns certos momentos, vão tentar fazer frente ao exército napoleônico e vão ser sucessivamente derrotadas, ok? Em nenhum momento, nesses primeiros anos do governo napoleônico, a coalizão das outras nações europeias consegue fazer frente ao exército francês. O que vai acontecer então? A França vai começar a pressionar as outras nações europeias contra a Inglaterra. E por quê? A Inglaterra é o único país da órbita, vamos dizer, europeia, que o Império Napoleônico não está conseguindo pressionar ou invadir. Como assim, Alê? Por que eles não conseguem a Inglaterra? Eles derrotam todos os países europeus, mas eles não conseguem atacar a Inglaterra? Gente, a Inglaterra é uma ilha. E o que acontece, uma peculiaridade do regime inglês, é que eles sempre, vamos dizer, durante o período moderno inteiro, praticamente, eles tiveram a mais poderosa marinha, ok? Isso vai ser, claro, uma construção. Anteriormente, o país que era, vamos dizer, hegemonia marítima era a Espanha, seguida de Portugal, e após uma grande batalha que é conhecida como a derrota da Invencível Armada, uma armada gigantesca espanhola enviada para a Inglaterra para atacar o Império Inglês, o que vai acontecer? Eles serão derrotados e isso marca o início, vamos dizer, da Inglaterra se tornar a maior potência marítima do período moderno, tá? O que está acontecendo então? A França não consegue invadir, não consegue pressionar efetivamente a Inglaterra como eles querem. E agora, o que eles vão fazer? Eles sabem que Portugal está inclinando, ora com a Inglaterra, ora com a França, em nenhum momento sinalizando um apoio efetivo a nenhuma dessas nações.
Porque justamente eles estão exercitando essa política de neutralidade, que muitos, vamos dizer, pessoas vão considerar algo como se fosse ingênuo por parte de Portugal, um erro deles, mas que na realidade foi algo feito, vamos dizer, com bastante sucesso. Eles conseguiram enganar durante muito tempo a Inglaterra e a França sem dar efetivamente apoio a nenhuma dessas nações, ok? O que vai acontecer? Qual vai ser o marco para a vinda da família real? O que vai mudar o panorama dessa política de neutralidade? Algo que a gente conhece como bloqueio continental, que vai ser decretado pelo Napoleão perante todas as nações europeias e que ele vai falar o quê? Todas as nações europeias devem fechar seus portos, seja para ingleses, seja para os produtos provenientes da Inglaterra, vindos da Inglaterra, tá? O que vai acontecer com isso? Eles vão pressionar Portugal, um dos principais portos escoadores de produtos ingleses, a decretar o bloqueio continental. E o que vai acontecer? Dom João, sempre ali naquela política de neutralidade, vai continuar tentando enrolar o Napoleão. Vai chegar no momento que o Napoleão, vendo isso, vai falar: não tem condições, eu estou entendendo que Portugal está tentando me enganar, eu vou invadir esse exército. Esse exército não, esse país. O que vai acontecer a partir disso, gente? Nesse momento, Portugal está negociando, seja com a França, seja com a Inglaterra, como sempre fez, tá? Existem dois, vamos dizer, grandes pontos a ser negociados. O apoio à França incondicional, aderindo ao bloqueio continental, coisa que os portugueses irão fazer. Eles vão fingir que vão aderir ao bloqueio continental para tentar enganar os franceses, sendo que eles ainda continuavam recebendo produtos ingleses, ok? Enquanto a Inglaterra já estava falando para Portugal: vá para a colônia, faça o translado da família real, o translado da monarquia portuguesa para a colônia. Translado é basicamente uma mudança, gente, tá? Então a Inglaterra estava pressionando o governo português no sentido deles se mudarem para a colônia brasileira, que, dentre outras, vamos dizer, em outros momentos da história portuguesa, já tinha sido aventada essa possibilidade. Diversos conselheiros portugueses já teriam sugerido essa, vamos dizer, ação da monarquia portuguesa de vir para a colônia. Qual é um dos principais conselheiros que vai sugerir isso? Marquês de Pombal, justamente porque ele entende que o núcleo econômico do Império Português é a colônia brasileira. Então seria, vamos dizer, melhor para a monarquia portuguesa habitar o seu centro econômico, que era a colônia, tá? O que vai acontecer? Sempre foi rechaçada essa possibilidade, só que agora ela vai se tornar muito mais palpável, muito mais, vamos dizer, real, até porque eles estão na iminência de uma invasão da França, ok? Ao mesmo tempo que eles estão negociando o translado da família real junto com a Inglaterra, eles estão tentando enganar a França falando que eles estão aderindo ao bloqueio continental. Mas em 1807 vai ter um ponto final, que o Napoleão vai cansar dessa enrolação. O que vai fazer? Ele, junto com o governo espanhol, vão repartir o território português e marchar as tropas rumos a Portugal. Nesse momento, Dom João VI vai se ver encurralado, tendo que tomar uma decisão, e ele vai aderir à, vamos dizer, sugestão do governo inglês de fazer o translado da família real para a colônia brasileira. O que vai acontecer? Gente, vai ser uma viagem planejada às pressas, ok? E basicamente, em 3 dias, toda a monarquia portuguesa vai carregar do que eles puderem, todo o tesouro, todos os seus bens mais preciosos, todos os seus, vamos dizer, burocratas estatais de maior nome em barcos, e escoltados por uma armada inglesa vão deixar Portugal e ir rumo ao Brasil. Gente, isso é uma coisa muito importante para a gente entender, porque a família portuguesa vai tentar a todo momento enganar a população de que eles estavam se mudando para o Brasil. Mesmo com os navios sendo carregados, mesmo com toda a pressa da monarquia, os convites dos burocratas portugueses de integrarem essa viagem, eles em todo momento vão tentar reafirmar para a população que nada está acontecendo. Além disso, eles vão deixar uma carta para a população assim que eles saírem, falando que o exército francês estava vindo para, vamos dizer, amigavelmente estar ali, que a população deveria receber
com bastante, vamos dizer, amizade esse exército francês que estava chegando ali. Então a gente vê que até o último momento eles tentaram enganar até a própria população. A gente vê que essa política de neutralidade, esse jogo diplomático português, não acontecia apenas perante as nações estrangeiras, Inglaterra e França. Acontecia também perante a população, que vai ser enganada até quando estaria sendo invadida pelo exército francês. Tá bom, gente? O que vai acontecer? Vai se começar essa viagem rumo à colônia, ok? Gente, praticamente o exército francês invade Portugal em dezembro, perto do Natal, ok? E eles vão demorar praticamente um mês para chegar em Salvador. Em 22 de janeiro de 1808, Dom João finalmente chega na sua colônia brasileira, mais especificamente em Salvador, na Baía de Porto Seguro. E aí vai se dar o início ao que a gente conhece como o período joanino, tá? Um período que vai de 1808 a 1821 e que marca o governo de Dom João VI na colônia brasileira, ok? Quando o Rio de Janeiro vai tornar-se a sede da monarquia portuguesa, a sede do Império Português, tá? Gente, essa foi a nossa primeira parte da aula, vamos continuar e, aliás, vou mostrar para vocês quem está sendo a plateia da nossa aula de hoje. Olha quem está aqui, está dormindo até no meu travesseiro dessa vez, ele está folgado. E aí, gente, tudo bem? Estamos aqui na nossa segunda parte da aula. A gente vai fazer uma breve explicação sobre o que é o processo de independência do Brasil, até para a gente entender como ele vai ser iniciado com a vinda da família real, tá? Gente, o processo de independência do nosso país ele se dá em 3 etapas que vão de 1808 até 1831, tá? A gente ainda vai se familiarizar um pouco com esses anos, mas é importante a gente entender o que? 1808 vai ser a vinda da família real para o Brasil, 1822 vai ser a independência do nosso país, ou a primeira independência que vamos ter. E em terceiro momento vai ser o quê? A abdicação de Dom Pedro I, então fim do primeiro reinado, e o início do período regencial, tá? Em que o Brasil vai ser governado por regentes. Nossa matéria nas próximas aulas, tá? Gente, o que vai acontecer? E por que ele é um processo que se dá em 3 etapas? Justamente o que a gente está vendo aqui nessa explicação no fundo da lousa, tá? A primeira etapa, que diz a abertura dos portos, é um evento chamado de Abertura dos Portos às Nações Amigas, que, nesse momento, em 1808, a nação amiga de Portugal vai ser a Inglaterra, marca o quê? O fim do pacto colonial. Por isso que a gente vai falar que se dá o início do processo de independência agora, porque com o fim do pacto colonial também se dá o quê? O fim do Brasil colônia, praticamente. Todas as relações econômicas e o núcleo delas está estruturado em cima do pacto colonial, abrindo os portos às nações amigas, basicamente, tornando o comércio do Brasil livre. Você dá um golpe fatal no que a gente chama de relação colônia-metrópole, ok? Por isso que a gente fala que o processo de independência do Brasil vai ser iniciado em 1808, porque a gente vai acabar com o pacto colonial logo que a família real chega. Eles vão chegar no Brasil e, em pouco tempo, basicamente, vão decretar a abertura dos portos. Até porque era uma pressão da Inglaterra que, com o bloqueio continental, precisava escoar seus produtos e o Brasil vai se tornar o principal destino dos produtos industrializados ingleses, tá? A segunda etapa disso vai ser a própria independência do Brasil em 1822, ok? E a gente vai explicar melhor nas próximas aulas, tá? Porque essa explicação não vai ser só dessa aula, vai ser na aula de primeiro reinado e na primeira aula de período regencial também. Mas o que acontece? Com a independência do Brasil, a gente vai instituir um governo monárquico que está ligado ao quê? A família real portuguesa. Dom Pedro I é o sucessor do trono português, tanto que posteriormente, quando ele abdica do trono, ele vai voltar para Portugal e Portugal entra numa guerra civil para ver qual dos irmãos iria assumir o trono, Dom Pedro ou Dom Miguel. No final, quem vai sair vitorioso vai ser Dom Pedro. Mas a gente não pode falar que é uma independência
consolidada porque a gente tem um monarca português como primeiro monarca do Brasil. A terceira etapa vai ser a própria abdicação do Dom Pedro I, ok? E aí que a gente fala que vai se consolidar o processo de independência brasileiro, porque, enfim, a gente vai ter um governo que vai estar dissociado da monarquia portuguesa, ok? Então, a primeira etapa da abertura dos portos seria o quê? O início do processo de independência do Brasil. A segunda etapa, a independência do nosso país em 1822, seria o processo de independência completado, ok? E a terceira etapa, que é a abdicação do Dom Pedro I, seria a consolidação do processo de independência do Brasil. Tá bom, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar mensagem que eu respondo para vocês nos comentários. Gente, vamos agora para a terceira parte da aula, tá? A gente vai voltar agora no período joanino e também vou passar uma nomenclatura para vocês. O período joanino também é conhecido como a inversão metropolitana, justamente para evidenciar, né, essa, vamos dizer, a sede da monarquia portuguesa ser transferida para o Rio de Janeiro. Antes colônia vai se virar a sede da metrópole Portugal, tá? Agora a gente vai separar a parte basicamente em 3, 4 blocos. Cada bloco deles vai ter, vamos dizer, coisas mais recorrentes no vestibular e eu vou sinalizar essas matérias para vocês, o que é mais importante para a gente entender a vinda da família real para o Brasil e conseguir realizar as questões, fazer a prova, tá? Gente, vamos voltar um pouco àquilo que a gente já estava falando na parte passada, que é a abertura dos portos às nações amigas, tá? Basicamente, o porquê ela é tão importante? Praticamente uma semana depois da chegada da família real em Salvador, portanto em 28 de janeiro de 1808, Dom João VI vai fazer um edito que vai abrir os portos às nações amigas. Lembrando, as nações amigas de Portugal, nesse contexto da vinda da família real, essencialmente consistiam apenas nos ingleses, tá? O que vai acontecer? É com a abertura dos portos que vai ser desestruturada o núcleo das relações econômicas portuguesas, basicamente a relação metrópole-colônia brasileira, tá? Com o fim do pacto colonial é que dá início ao processo de independência que a gente estava falando na parte passada da aula, ok? Justamente porque vai ser desestruturado esse núcleo de relações econômicas metrópole-colônia, Portugal-Brasil, tá? Gente, acerca da abertura dos portos, tem algumas, vamos dizer, curiosidades para a gente ver, porque, imaginem, todos aqueles produtos ingleses manufaturados, industrializados, que estavam, vamos dizer, abarrotando os estoques por conta do bloqueio continental decretado pelo Napoleão, agora eles vão vir para o mercado brasileiro. E, vocês imaginam que tipo de produto é? Vai chegar de casacos de inverno até esquis de gelo, patinetes de gelo, as coisas mais variadas do mundo que eram produzidas ali na indústria inglesa e exportadas para o resto da Europa e que, no contexto europeu, tinham um uso, mas chegam aqui no Brasil e se tornam completamente incongruentes. Mas, claro, a preços baratos chegando, os brasileiros vão dar os mais variados, vamos dizer, utilizações para esse tipo. Por exemplo, os patinetes vão ser utilizados também em maçanetas de portas, tá? Eles vão pegar esses casacos de inverno totalmente peludos e eles vão utilizar em uma série de processos dentro dos engenhos na fabricação de açúcar. Então eles vão se utilizar com criatividade desses produtos que vão inundar os mercados brasileiros, tá? Gente, junto desse, vamos dizer, abertura dos portos, desse édito, vai também ser feito o alvará de liberdade industrial, tá? Mas especificamente em abril de 1808. O que vai acontecer? Ele não vai ter a efetividade pretendida, ele vai ser um fracasso. Por quê? O motivo do fracasso do alvará de liberdade industrial tem a ver com a competição dos produtos industriais portugueses e brasileiros com os produtos ingleses que estavam vindo enxurrando o mercado interno da colônia. O que vai acontecer? Gente, efetivamente, os produtos brasileiros e portugueses
independente do incentivo da metrópole, não vão conseguir competir em pé de igualdade com os produtos ingleses, que tinham incentivos muito maiores e já era uma indústria consolidada lá na Inglaterra. Primeira nação a fazer o processo de revolução industrial, tá? Mais do que isso, a gente vai ver também, com a vinda da família real para o Brasil, uma elevação da carga tributária, até porque vão ser os colonos que vão pagar a conta da instalação da monarquia, da nobreza portuguesa, aqui na colônia. Imaginem, milhares de pessoas nobres vindo ocupar agora a colônia brasileira. E, basicamente, boa parte dos pertences, das riquezas deles vão ser deixadas lá. Imagine o que vai acontecer no Brasil. Eles vão tomar a casa dos colonos, basicamente para alojar as pessoas, os nobres, ligados à monarquia portuguesa, aos burocratas estatais, como a própria família real. Gente, esse processo vai causar um descontentamento gigantesco na cidade do Rio de Janeiro, onde eles vão basicamente pintar a porta dos colonos falando: saiam que na sua casa vai ser instalada uma família portuguesa que, vamos dizer, integrou o translado da família real para cá. O que vai acontecer disso? Junto com isso, uma série de impostos sendo, vamos dizer, submetidas em cima da população colonial para pagar toda a conta dessa instalação. Claro, o descontentamento vai vir. Em 1817 vai se eclodir uma nova rebelião colonial que a gente vai tratar vamos dizer, nas próximas partes da aula. Inclusive, na próxima a gente vai falar de algo muito importante que a gente conhece como Tratados de 1810. Tá bom, gente? Vamos então passar para a próxima parte da nossa aula. Tudo bem, gente? Estamos aqui para a nossa quarta parte da aula. Agora a gente vai falar sobre a instalação da imprensa régia. Lembrando que a gente está falando do contexto do período joanino, portanto, de 1808 a 1821. Lembra que eu falei para vocês que a gente ia colocar, vamos dizer, as características ou os pontos mais recorrentes da matéria de vinda da família real para o Brasil em cada bloco da aula? Então, a instalação da imprensa régia é outro deles. O primeiro que a gente falou foi a abertura dos portos às nações amigas. Agora vamos falar um pouco da instalação da imprensa régia, que inclusive já foi tema de questão de segunda fase de FUVEST. O que está acontecendo, gente? A imprensa régia vai ser instalada no Brasil em 1808, junto com a vinda da família real. É a monarquia portuguesa que vai trazer essa primeira imprensa de periódicos, jornais, livros para o Brasil, tá? O que vai acontecer e qual é a peculiaridade dela? Gente, vai ter um papel importantíssimo para a difusão de ideias na colônia, mesmo que elas fossem, vamos dizer assim, bem censuradas, bem limitadas, bem controladas pela coroa portuguesa. Ainda com essas características, a difusão de ideias vai ser uma novidade e a imprensa régia vai exercer esse papel protagonista na colônia de primeiro impressor de jornais e livros e periódicos aqui na colônia brasileira. Gente, vai ter, claro, um jornal feito pela coroa portuguesa noticiando notícias sobre o Estado português que estava agora no Brasil. Então, eles começaram a noticiar uma série de, vamos dizer, coisas que aconteciam na colônia, mas é importante entender que também há jornais de oposição à coroa portuguesa, mas que não são impressos na colônia, tá? Um dos mais famosos jornais oposicionistas é o Correio Brasiliense, do jornalista Hipólito da Costa, que tinha sido antes um dos diretores da edição da imprensa régia, mas que depois de uma série de, vamos dizer, desentendimentos com a coroa portuguesa, ele vai se refugiar na Inglaterra e vai começar a editar esse jornal, o Correio Brasiliense, que faz duras críticas à coroa portuguesa, à monarquia, tá? Gente, a imprensa régia no Brasil vai ser utilizada como um dos principais órgãos de censura do Estado português na colônia. E é importante a gente entender esse papel, ao mesmo tempo que ela está difundindo ideias. E claro, as ideias do Estado português, ela também vai ser utilizada ativamente para censurar, sejam peças, livros, periódicos impressos aqui na colônia. Porque tudo vai passar pelo filtro da imprensa régia.
Mais do que isso, o que a gente começa a ver agora e que se relaciona bastante com a nossa última parte da aula que estava falando da elevação da carga tributária, é o desenvolvimento de um aparelho de Estado português na colônia. Como assim? O que é o desenvolvimento de um aparelho de Estado, Ale? Gente, é a criação de uma série de órgãos administrativos, judiciais e militares, tá bom? Como assim? O que está acontecendo, Ale? Gente, esses órgãos que vão ser criados aqui na colônia, eles vão ser utilizados para, vamos dizer, dar cargos a toda essa nobreza, a todos esses milhares de portugueses que migraram junto com a monarquia. Eles vão precisar, claro, de um cargo, de uma função, pouposos salários, vamos dizer, com bastante dinheiro, muito bem remunerados. E ele vai criar, o Dom João VI, uma série de órgãos para alocar esses portugueses que vieram com eles. Com isso vai ser formada uma poderosa burocracia estatal muito ligada a esses portugueses que vieram junto com a família real para o Brasil, aqui na colônia. É o surgimento do que a gente, de muitos, vamos dizer, cargos, muitas funções que persistem até hoje no Estado brasileiro, tá? A gente tem um inchaço gigantesco em termos de funcionários públicos ali, estatais. Os altos burocratas, eu não estou me referindo, claro, a pequena funcionário público que a gente vê hoje em dia nas prefeituras, nos estados, ok? Eu estou falando do grande funcionário estatal que está trabalhando junto à sede do Estado. A nossa atual sede do Estado seria o quê? Brasília, tá? Gente, um retrato bem legal para a gente entender quais esses cargos e como vai se dar esse surgimento é o livro Memórias de um Sargento de Milícias. Lembra que o pai do Leonardo, o Leonardo Pataca, ele é um meirinho? Os meirinhos, fala no livro, eles ficam parados na praça esperando chegar um serviço neles, porque foi criada uma série de cargos para esses portugueses que migraram junto, né, com a monarquia portuguesa, e foram criados tantos cargos que eles sequer têm trabalho, eles ficam o dia inteiro sentados na praça conversando. É um retrato bem legal para ver isso, e mais do que só esse retrato dos meirinhos, tem também o retrato do Major Vidigal. Tá? Vocês lembram do Major Vidigal, que ele é, vamos dizer, afeiçoado com a madrinha do Leonardo, que está tentando no final arranjar um emprego para ele? O Major Vidigal, naquele finalzinho, tem uma, vamos dizer, cena que é muito bem feita pelo Manuel Antônio de Almeida, o autor do livro, tá? Na cena que a madrinha está chegando para pedir novamente a soltura do Leonardo, para que ele seja readmitido nas tropas, consiga um emprego, o que ela vai fazer? Vai falar com o Major Vidigal, que vai receber ela em um momento completamente, vamos dizer, desconcertante ali na casa dele. Ele vai estar vestido com a parte de cima, com o uniforme dele de major, e a parte de baixo ele vai estar de ceroulas, né? Praticamente uma, vamos dizer, uma cueca, calça, assim, daquela época. E ele vai receber ela de ceroulas e o major oficial. E justamente esse jogo de imagem que o Manuel Antônio de Almeida fez, ele está representando alguma coisa. Da parte de cima, da cintura para cima do Major Vidigal, tem a ver com o quê? Aquela imagem, o posto dele de major. A função de burocrata estatal daqui para cima. Só que da cintura para baixo, que a gente vai ver. Ele completamente despojado, num sentido super confortável na casa dele, vamos dizer, quase que representando a vida particular dele. Aconteceu que se dá justamente ali é esse jogo da vida pública e particular, em que ele, seduzido ali, vai soltar o Leonardo e até dar um cargo de sargento de milícias para ele, tá? Então ele vai confundir o que é a esfera pública dele de trabalho com a esfera particular dele. Isso denota o quê? Gente, uma coisa que a gente viu na aula de Sociedade Colonial de Açúcar, eu vou regravar elas para vocês relembrarem isso, é o patrimonialismo, tá? Dentro do patrimonialismo, essa confusão de esfera pública, então a vida pública da pessoa, e a esfera particular, a vida particular dela, tá? Essa confusão se dá muito bem feita ali pelo Manuel Antônio de Almeida no mesmo Memórias de Sargento de Milícias, mas a gente vê isso até hoje, a confusão da esfera pública com a esfera privada. Os burocratas confundindo coisas, vamos dizer, que vão ser pro
melhoria dos bens particulares para enriquecimento próprio com a esfera pública da função do cargo dele, tá? Então esse desenvolvimento de um aparelho de Estado, vamos dizer, tem raízes coloniais, mas a gente vê até os dias de hoje no Brasil, tá? Esse patrimonialismo se confunde, a gente vê cotidianamente, tá? Apesar de ter sido uma crítica feita ali pelo Sérgio Buarque de Holanda, ela é completamente contemporânea aos nossos dias. Porque o nosso Estado é patrimonialista até os dias de hoje. E é necessário a gente entender essa confusão que ocorre entre a esfera pública e particular. Até porque é tema de provas também. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem escrever nos comentários, tá? Vamos continuando nossa aula aqui. E aí, gente? Estamos aqui para continuar nossa aula de História do Brasil. Agora a gente está indo para a parte 5 da nossa aula, reafirmando, né? Cada vez eu ia falar que ia trazer um assunto importante, recorrente na matéria de vinda da família real, né? O que é mais importante nessa parte são os tratados de 1810, Tratado de Paz e Amizade e o Tratado de Comércio e Navegação, tá, gente? O que está acontecendo? O que são esses tratados de 1810? Basicamente, o que a gente precisa entender é que eles vão consolidar a supremacia inglesa na colônia brasileira. Como assim? Gente, Portugal tinha que pagar a conta da vinda da família real para o Brasil. Aliás, quem fez a escolta, quem trouxe eles, quem deu todo, vamos dizer, a estrutura para eles conseguirem fazer o translado da família real, foi a Inglaterra, e eles queriam os benefícios disso, tá? Eles mencionam reciprocidade, os tratados de 1810, mas a gente não vai ver em momento nenhum a reciprocidade, porque os ingleses não vão ter, vamos dizer, as mesmas cláusulas de benefício que os portugueses irão dar para os ingleses dentro dos territórios, tá? O que vai acontecer, gente? Em suma, a gente precisa entender que eles vão, os ingleses, receber tarifas alfandegárias preferenciais. Como assim? Eles vão pagar menos impostos para exportarem os seus produtos para Portugal e suas colônias. Basicamente, a Inglaterra recebe 15% de tarifa e, aliás, esses 15% são a tarifa mais baixa de alíquota de imposto de todos os produtos que entram nos domínios portugueses. Inclusive, os comerciantes de Portugal pagam uma taxa maior do que a dos ingleses de 15%. Nesse primeiro momento, eles vão pagar 16% de imposto, mas posteriormente essas tarifas vão ser equalizadas. Portugal e Inglaterra vão pagar a mesma quantidade de impostos. O que acontece? Os produtos portugueses não conseguem, nem em igualdade de imposto, competir com os ingleses. Por quê? Como a gente já falou no bloco passado, a Inglaterra já tinha vivido um processo industrial, então a competitividade dos produtos portugueses e dos ingleses era discrepante, muito grande, tá? Mesmo com a mesma quantidade de impostos recaindo sobre as exportações, os produtos portugueses se encontravam, vamos dizer, desfalcados em relação aos ingleses pela falta de competitividade. As demais nações, né, vão receber uma tarifa de 24% de impostos, tá? Então isso demonstra como os ingleses vão ter uma supremacia, seja em questão de impostos, nos domínios portugueses, maior ainda do que até os próprios comerciantes portugueses, tá? Gente, mais que isso, eles vão receber o que a gente chama de direito de extraterritorialidade. O que é isso? Basicamente, os ingleses vão poder manter tribunais no Brasil e qualquer inglês que cometer um crime, um delito dentro da colônia brasileira, dentro dos domínios portugueses, será julgado por esses tribunais. O que a gente vai ver? Basicamente, a impunidade dos ingleses dentro dos domínios portugueses. Por quê? Esses tribunais ingleses com certeza vão proteger muito mais os cidadãos ingleses em relação a qualquer tipo de delito que possa acontecer em território português, tá bom? Mais do que isso, eles vão ter, vamos dizer, o direito de manter uma frota armada no litoral brasileiro. E claro, a gente pode entender isso como uma defesa da colônia brasileira a eventuais ataques, mas também a gente precisa ver pelo lado que Portugal, a monarquia portuguesa e a colônia brasileira vão se tornar reféns da Inglaterra, que vai manter uma armada
poderosa em seus litorais, praticamente pressionando eles para sempre efetivar os tratados e qualquer pressão que o governo inglês pudesse fazer sobre a monarquia portuguesa nesse momento. Gente, em 1810, uma coisa muito importante para a gente entender em termos de abolição da escravidão seria que, nesses tratados, mais especificamente no Paz e Amizade, eles vão pela primeira vez, Portugal se comprometer a abolir gradualmente a escravização negra, abolir o tráfico negreiro, tá? Essa é a primeira, vamos dizer, promessa que vamos ter nesse sentido e que vai se dar o início de uma extensa legislação de abolição gradual da escravização no Brasil, tá? Gente, um adendo aqui porque é importante a gente falar. Em 1815, tá? A gente vai ver o que a gente chama de Congresso de Viena. Em 1814, Napoleão foi derrotado. Em 1815, as potências vencedoras vão se reunir e estabelecer uma série de diretrizes em relação a essa guerra. O que acontece? Em 1815, que eles vão proibir o tráfico negreiro no hemisfério norte, tá bom? Acima da linha do Equador. É importante a gente entender que Portugal vai ser um dos signatários desse tratado, tá? O que vai acontecer? Portugal, basicamente Dom João VI, se compromete a terminar com o tráfico negreiro no hemisfério norte, coisa que boa parte dos escravizados vindo da África para os territórios coloniais vinham de, vamos dizer, feitorias que estavam localizadas no hemisfério norte. O que vai acontecer? Ainda assim, mesmo Portugal sendo signatário desse tratado, eles vão continuamente ignorar os dispostos e continuar a traficando pessoas do hemisfério norte para suas colônias, tá? O que mais vai acontecer, gente, que não tem tanta relevância para as provas, mas é importante a gente entender. Em 1816 vai chegar a Missão Artística Francesa, uma série de artistas vindos da França, muitos deles artistas ligados a Napoleão, mas que naquele momento se encontravam sem emprego até por conta da derrota do Napoleão e que, por convite do Conde da Barca, o principal diplomata que alimentou aquela política de neutralidade de Portugal em relação à França, vai convidar essa missão de artistas. Vai basicamente vir o diretor da Superior Escola de Artes da França, gente. Vão vir artistas muito renomados para cá. Um desses que vai ser imortalizado em uma série de telas e que, aliás, esses artistas franceses vão representar boa parte dos quadros, das representações da monarquia portuguesa no Brasil, basicamente esse período joanino de 1808 a 1821, vai estar a figura do Jean-Baptiste Debré, tá? Ele é um pintor que boa parte dessas representações da monarquia vão ser feitas por ele. Muitas vezes vocês vão ver em prova. Então é importante lembrar, qualquer representação da monarquia desse período joanino e posterior àquele ano que vai ter a regência do Dom Pedro I aqui também, é feita por esses artistas que vão vir aqui em 1816 na Missão Artística Francesa. Bom a gente sempre ficar de olho nesses nomes, nesse lapso temporal, tá? Quadros produzidos aqui de 1816 até, por exemplo, 1822, provavelmente serão desses artistas. Mais do que isso, a gente vai ver também agora em 1815 a elevação do Brasil a Reino Unido, a Portugal e Algarves, tá bom, gente? Basicamente é a consolidação da perda de status colonial do Brasil. Agora, finalmente, vamos ser reconhecidos como um reino em pé, vamos dizer, de mais ou menos igualdade perante Portugal. Pelo menos uma igualdade virtual que eles estão tentando demonstrar aqui, tá bom? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida disso, vocês podem me mandar mensagem, tá? Estou à disposição. Aí, vamos passar para outra parte da nossa aula. E aí, gente, tudo bem? Estamos voltando à nossa aula, agora estamos na sexta parte, né? Relembrando um pouco os assuntos mais recorrentes em prova que a gente já passou, tá?
sendo o que? Abertura dos portos às nações amigas, instalação da imprensa régia no Brasil e tratados de 1810. São os temas que mais caem como assunto de questões sobre a vinda da família real para o Brasil, mas ainda vamos falar de assuntos que também chegam a cair em prova, portanto, é importante vocês ainda terem atenção no que estamos falando aqui, até para a gente entender de maneira completa a vinda da família real para o Brasil, tá? Gente, vamos falar um pouquinho só sobre as relações externas do Império Português enquanto eles estão aqui na colônia brasileira, tá? Gente, uma coisa muito importante para a gente entender aqui é o que eu vou chamar de imperialismo nos trópicos, porque isso vai basicamente demonstrar a atitude da monarquia portuguesa agora presente no Brasil de expandir o seu império, ok? O que a gente conhece como imperialismo, uma vez que já na chegada da família real aqui no Brasil, a gente vai ver em 1808 já a ocupação da Guiana Francesa, claro, naquele contexto de guerra que a monarquia portuguesa deixou na Europa, porque foi, vamos dizer, basicamente um conflito envolvendo o governo napoleônico e a coroa portuguesa com a ajuda da Inglaterra para fazer o translado da família real. Logo, não é de se, vamos dizer, estranhar que logo que Dom João VI chega aqui, ele vai ocupar a Guiana Francesa, uma colônia da França na América do Sul, ok? Como, vamos dizer, forma de rechaço ou reação ao translado da família real para cá e a ocupação posterior de Portugal pelos exércitos napoleônicos, tá bom? Gente, a ocupação da Guiana Francesa está de 1808 até 1817, mas é no Congresso de Viana em 1815 que vai ser decretada a desocupação do território da Guiana Francesa por Portugal e a devolução desse território para o governo francês. Claro, os portugueses que não se, vamos dizer, importam muito com o que eles estabelecem em tratado vão demorar ainda 2 anos para devolver a Guiana Francesa para a França, tá? Gente, 2 questões que a gente precisa entender e começar a dar bastante, vamos dizer, um olhar para isso, até por conta da nossa próxima aula, que é de América Espanhola, é a questão cisplatina em 1811 e a questão do prata em 1816. O que é isso? Ao que eu estou me referindo? Gente, Cisplatina é o nome da província Cisplatina, atual território do Uruguai, ok? Era um território anexado por Portugal ao território colonial brasileiro, ok? Era uma província, tinha o nome, província Cisplatina. O que vai acontecer? Em 1811 a gente vai ver o início do processo de independência da província Cisplatina. E é claro, vão ser enviadas tropas portuguesas e brasileiras para, vamos dizer, dificultar esse processo de independência, até porque era uma província anexada, ok? Vai acontecer, a independência do Uruguai vai só ser completada em 1825, ok? Então o processo vai demorar basicamente 14 anos de guerra civil até o Uruguai conquistar a sua independência em relação ao Brasil. Tem também a questão do prata, ok? A questão do prata é muito marcada pelo início do processo de independência da Argentina. É importante entender que a independência vamos dizer, da América do Sul está muito ligada ao processo de guerra civil que o Simão Bolívar, ok, e o San Martín vão empreender nas Américas pela independência das ex-colônias espanholas. Eu não vou me alongar muito nesse assunto, até porque a gente vai ver na próxima aula com mais calma. Uma aula que eu vou separar em 2 metades, basicamente. A primeira correspondendo ao período da conquista e o início da colonização espanhola na América, e continuando com, vamos dizer, o final da consolidação da colonização espanhola na América, ok? E mais do que isso, o processo de independência dessas ex-colônias, que vai ser muito protagonizado pelo Simão Bolívar, mas também tem a figura de San Martín, principalmente aqui nas colônias ao sul da América do Sul, ok? Então, gente, é só para vocês terem em vista as relações externas, até porque a gente vai começar a ver, vamos dizer, mais a fundo a América Espanhola agora na próxima aula. Porque assim que a gente termina o período colonial português, a gente vai ver o período colonial espanhol. Porque quando cai questões sobre isso, é basicamente uma comparação no geral entre esses períodos coloniais, ok? Entre a colonização espanhola e a colonização
portuguesa, tá? Vamos falar um pouquinho da Revolução Pernambucana, né? Falar não, só levantar para vocês isso porque a gente já, vamos dizer, descreveu ela pormenorizada, descreveu detalhadamente ela na última aula de rebeliões coloniais, que ao final desse vídeo eu vou colocar o link para vocês também da aula de rebeliões coloniais se você não chegou a ver. Gente, lembrando, é muito importante vocês fazerem a lista de exercícios, até porque eu só estou separando 5 a 6 exercícios obrigatórios, assim, os principais enfoques da matéria, e 3 pontos para a gente se ater e responder para conseguir entender mesmo tudo que está sendo abordado aqui em cada respectiva matéria. Tem também a lista de exercícios complementares, mas vocês não precisam, vamos dizer, se ater tanto. Eu gostaria mesmo que vocês fizessem os pontos e os exercícios obrigatórios. Revolução Pernambucana de 1817, também conhecida como Revolta dos Pátrios, que se, vamos dizer, relaciona um pouco com a aclamação do Dom João, que vai se dar em 11 de fevereiro de 1818. Por quê, gente? A aclamação do Dom João vai ser atrasada por conta do processo revolucionário pernambucano e vai ser duramente reprimida a revolta de 1817, justamente porque o monarca português Dom João, que acaba de se ver finalmente investindo do poder efetivo da monarquia portuguesa, já que a sua mãe, que já estava, vamos dizer, interditada por dar sinais de insanidade, e que o Dom João já estava exercendo o governo como regente, enfim, vai vir a falecer e o poder vai ser investido totalmente ao Dom João. Então ele queria, vamos dizer, reprimir de maneira exemplar para demonstrar o poder dele, que estava sendo, enfim, aclamado como monarca português. Vai ser vista essa repressão, ok? Eles vão matar milhares de revoltosos ali, para servir como exemplo e demonstrar o poder dessa monarquia nascente que estava na figura do Dom João, ok? Gente, a aclamação do Dom João não vai deixar para trás nenhuma aclamação europeia, eles vão fazer uma festa investida de muita pompa, muita riqueza, muita opulência, basicamente. Eles estão esbanjando toda a riqueza do Império Português. Um império que vai da América à Europa até a África e a Ásia. Estava praticamente presente em todos os continentes do mundo, pelo menos os continentes descobertos, tá? Gente, essa aclamação do Dom João, ela tem muito mais a ver com o símbolo temporal, basicamente toda essa festa e representação simbólica da monarquia, tá? É importante a gente só entender como um momento importante para a monarquia afirmar seu poder aqui dentro da colônia. E eles não vão poupar recursos para fazer isso. Vocês podem se deparar, às vezes, com representações aqui da aclamação do Dom João em provas e precisam ficar atentos para o ano de 1818, que vai ser a aclamação do Dom João, enfim, como monarca. Por favor, não estranhem, até porque ele já vinha exercendo o governo, quando vocês verem um quadro datado de 1818 falando da aclamação do Dom João, tá? Gente, enfim, vamos chegar praticamente no final da nossa matéria, tá? O que vai acontecer em 1820 é que os ares do liberalismo vão chegar, enfim, em Portugal, dando, vamos dizer, início ao que a gente conhece como a Revolução Liberal de Porto, que vai ser uma revolução liderada pela burguesia arruinada portuguesa, que buscava o quê? Reafirmar seu protagonismo econômico dentro do Império Português. Por quê? Com a inversão metropolitana, os comerciantes de Portugal, a nobreza que ficou em Portugal, se sentiu completamente, vamos dizer, refém e órfã de uma monarquia portuguesa que até chegando na colônia vai romper o pacto colonial e vai desestruturar todo o núcleo econômico do Império Português, porque a metrópole ela enriquecia às custas da colônia brasileira, e com o fim do pacto colonial esse processo vai desestruturar praticamente toda a economia de Portugal na Europa, tá? Gente, a Revolução Liberal de Porto, que vai ser liderada, ok, pelas elites portuguesas, com destaque para a maçonaria, ok, e vai contar com um apoio popular, vamos dizer, expressivo nessa revolução, vão exigir a volta do monarca português.
através de uma série de negociações que vão acontecer no ano de 1820 e 1821, vai se dar o regresso de Dom João a Portugal em 26 de abril de 1821, que, nesse momento, vai jurar a lealdade a uma Constituição que foi elaborada pelas Cortes, ok? O que seriam as Cortes, gente? É basicamente um órgão análogo à Assembleia Legislativa que a gente tem hoje, tá? É basicamente a Câmara, ok? A Assembleia de Decisões Legislativas de Portugal naquela época. O que está acontecendo, gente? Essa corte vai elaborar uma Constituição influenciada pelo liberalismo, ok? E a gente entende, beleza, o que o liberalismo fala? Comércio livre, não, o liberalismo, vamos dizer, radical, o liberalismo que estava sendo posto pela Inglaterra, estava falando também da abolição da escravidão. Vocês acham que, como eles vão tratar esses temas? Comércio livre, essencialmente. Claro, gente, um país que estava se revoltando muito pela desestruturação do núcleo econômico de Portugal, que era a colônia, apesar da influência liberal, não vai defender o fim do pacto colonial, até porque eles estão querendo reestruturar a economia do seu país. Então, o que eles vão fazer? Vão convocar as cortes, que vão ser compostas de 193 deputados, sendo deles 77 brasileiros, mas que, ao serem eleitos e estarem viajando para Portugal, vão se ver reféns das cortes. Por quê? Elas já estavam se reunindo antes da chegada dos deputados brasileiros. E, antes da chegada da maioria deles, vai decidir pela recolonização do Brasil. O que vai trazer, claro, uma grande revolta de todos os deputados brasileiros que estavam indo para Portugal. Então, muitos deles sequer vão chegar a Portugal, uma vez que já teria sido decidido a recolonização do Brasil, que eles eram veementemente contra, ok? E mais do que isso, os deputados que chegam lá e se veem alheios a essa decisão de maioria de deputados portugueses, vão se ver extremamente indignados por não ter os seus, vamos dizer, suas preces, suas reivindicações ouvidas por essas cortes. Então vão demonstrar total, vamos dizer, oposição ao que eles vão entender como a decisão de recolonizar o Brasil e vão deslegitimar as cortes voltando para o Brasil. A partir daí, as cortes não vão ser mais integradas por deputados brasileiros. E, com a volta deles ao Brasil, eles vão começar a maquinar vamos dizer, completar o processo de independência brasileiro, que se iniciou com a abertura dos portos às nações amigas e agora vai se ver alheio ao que a gente vê como a independência do Brasil pela aclamação do Dom Pedro I como monarca português, tá? Gente, eu vou apagar aqui a lousa para a gente finalizar essa parte falando sobre a regência do Dom Pedro e o Grito do Ipiranga em 1822 e a gente vai finalizar a nossa aula, tá bom? E aí, gente, tudo bem? Estamos vindo aqui para a nossa sétima e última parte da aula de vinda da família real para o Brasil, tá? A gente vai falar brevemente sobre o período da regência de Dom Pedro, que vai de 1821 a 1822. Gente, nessa parte da aula, em suma, a gente vai falar sobre o que foi a independência do Brasil, quem fez, como foram os arranjos e quais eram os motivos deles, tá bom? Gente, o que vai nortear as elites brasileiras a engrossar e protagonizar esse processo de independência do Brasil em 1822. Gente, o que mais, vamos dizer, move essas elites é que elas não queriam a recolonização do Brasil. Elas exigem o comércio livre, até porque elas estão enriquecendo muito mais com o comércio livre, sem um preço monopolista estabelecido pelos comerciantes portugueses, tá? O que está acontecendo de tudo isso para engrossar essas elites brasileiras, principalmente agrárias, que fazem esse comércio aqui seja primeiramente com os comerciantes portugueses e posteriormente também com comerciantes ingleses, havendo finalmente uma concorrência de preços, tá?
a burocracia estatal que vai ficar no Brasil, apesar do regresso em 1821 de Dom João, vai também temer perder os cargos que foram conquistados por eles, ok? E os privilégios também que vêm advindos desses cargos, tá? Por quê? 4.000 portugueses voltaram com Dom João em 1821 para Portugal, mas diversos dos portugueses que vieram no primeiro translado vão continuar aqui porque eles estão com privilégios gigantescos, estão numa colônia extremamente rica, muito mais rica que Portugal naquela época, e eles têm cargos que muitas vezes eles não tinham os mesmos cargos, as mesmas, vamos dizer, remunerações quando eles estavam em Portugal, ok? E eles vão querer manter esses privilégios que eles conquistaram aqui nas terras brasileiras, independente de serem portugueses. Eles já moram agora há, seja 13 anos, 14 anos, aqui no Brasil. O que está acontecendo? Então essas elites vão pressionar pela completa independência do Brasil, que foi iniciada lá na abertura dos portos, tá? Então, o que vai acontecer? Vai ser um arranjo político, ok? Protagonizado essencialmente por elementos da maçonaria, e a figura central deles é o Bonifácio, José Bonifácio, patrono da independência do Brasil, ok? E que vai ter uma muito pequena participação popular, tá bom? Gente, o Grito do Ipiranga, ele se dá quase que pelas narrativas desse episódio de maneira completamente espontânea, com o Dom Pedro recebendo uma carta reafirmando a tentativa de recolonização do Brasil e, mais do que isso, a volta de Dom Pedro para Portugal, ok? Porque as cortes agora decretavam a volta dele, coisa que ele já vinha se opondo com o apoio das elites brasileiras que, com a ausência de um monarca, iriam se ver, vamos dizer, às portas de um conflito com Portugal, porque eles não iriam possuir monarca, vamos dizer, investido de poder, e eles teriam que fazer frente a uma tentativa de recolonização dessa monarquia portuguesa na colônia brasileira, ok? O que vai acontecer? Eles vão fazer esse arranjo político para conseguir completar o processo de independência iniciado na abertura dos portos, e em 7 de setembro de 1822 vai se dar o evento que a gente chama de Grito do Ipiranga, tá bom, gente? Nada mais é o Grito do Ipiranga do que basicamente a consolidação desses fatores que a gente já falou aqui. Mas, gente, importante a gente ver o processo de independência do Brasil em 1822 como completado, mas não consolidado, porque a gente vai em 1822 se ver, beleza, um país independente, mas um país independente com um monarca português, que aliás é o herdeiro direto da coroa portuguesa. E quão independente é isso? Tá aí a crítica, e é isso que a gente precisa refletir, porque ela vai ser só consolidada em 1831 com a abdicação do Dom Pedro I e, claro, o início de um período regencial que vão governar enquanto Dom Pedro II ainda é uma criança, ok? Mas que, enfim, a gente vai ter regentes brasileiros e mais do que isso. Vamos ter um monarca brasileiro nascido aqui, que apesar de ser menor de idade com a regência em 1831, logo em um passado de 9 anos ele vai assumir o governo e a gente vai se ver como um país monárquico, mas em 1840, em 1831, com um monarca brasileiro, não português, que nem o Dom Pedro, ok? Gente, assim que a gente se dá o final do período colonial do Brasil, a gente vai tomar aula agora sobre, vamos dizer, aspectos regionais da colônia brasileira, em que eu vou retomar diversos pontos do período colonial para a gente lembrar para as provas, tá bom? E também a gente vai continuar nosso curso com a aula de América Espanhola, tá? Ao final da América Espanhola também terá o primeiro reinado e eu já vou soltando as aulas ao mesmo tempo, tá bom? Eu estava esperando para juntar uma série de aulas gravadas, ok? Soltar todas de uma vez. Espero que eu consiga, vamos dizer, que vocês gostem dessa aula e que vocês gostem de eu estar postando todo o material de uma vez. Acho que vai funcionar assim daqui pra frente, tá? Vou postar que seja 3 a 5 aulas todas de uma vez sempre,
para, vamos dizer, facilitar para as pessoas que estão estudando em casa, até porque a gente sabe que cada um estuda de uma maneira em casa e eu prefiro deixar os arquivos já disponíveis para vocês e vocês estudam no dia que vocês quiserem, fazer a lição quando quiserem, enfim, ao grado de vocês. Vocês sabem que podem me mandar mensagem, podem escrever nos comentários, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, tá bom? Sou uma pessoa super aberta aí e também espero que vocês estejam bem, num certo sentido, na medida do possível, com essa quarentena, tá? A gente vê o Brasil cada vez mais ruindo, mas a gente, infelizmente, vai ter o vestibular ainda no final do ano e precisamos se preparar para isso. Tá bom, gente? Até mais. Vou deixar o link das últimas aulas aqui no final do vídeo e também das próximas aulas que eu já gravei e estou postando para vocês junto. Tá bom? Tchau, gente. Até mais.